Olá pessoal, mais uma vez estou de volta para poder gravar mais um vídeo. Hoje eu quero falar de forma específica para o homem. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. E o assunto é justamente a questão do machismo. E o segundo vídeo eu vou falar sobre as conquistas a nível de direito, a respeito de direito que as mulheres têm conquistado, que isso é um marco na história. Mas hoje eu quero falar especificamente para a minha raça, para o homem que tem cultivado a questão do machismo. Obviamente que eu não vou fazer crítica, não é minha intenção não. E depois vocês vão ver como é que eu vou trabalhar essa questão que tanto afeta a relação, tanto afeta a mulher e até mesmo o próprio homem. Para você ter ideia, no século XIX, a mulher era tão discriminada porque dentro da própria sociedade já existia a questão do machismo, como até hoje, e a mulher praticamente ela era trabalhada para o casamento, ela tinha que fazer um bom casamento. Ela tinha que estudar, ela tinha que trabalhar com piano, tinha que falar um francês, ou seja, ela era preparada para a maternidade. Até isso tinha essa questão, preparada para a maternidade. Ela tinha que ser uma boa esposa. Olha que coisa tão séria. Se você ler, por exemplo, se você ler o livro, deixa eu me lembrar, a época da inocência, é isso mesmo, a época da inocência. A autora Edith Wharton, é isso mesmo. Se você ler esse livro, ele vai retratar justamente essa questão da mulher, que ela era preparada justamente para isso. Não tinha essa história de dizer que a mulher ia trabalhar, ela não podia nem sonhar, a não ser que sonhasse somente com ela e não dividisse com ninguém. Se a mulher chegasse aos 30 anos, jamais ela poderia, não vou dizer jamais que é um termo pesado, mas assim, para casar já estava complicado. Ela teria que trabalhar na casa de alguém, não teria privilégio, era considerada velha, a discriminação era muito pesada. Então, a cultura da época, do século XIX, ela teria que casar, teria que arrumar um casamento, de todo jeito. E com isso a coisa foi acontecendo. Não é uma história muito bacana. Obviamente que lá na frente a gente vai ver que a mulher ela se liberta. Mas até então passou por um período muito complicado. E aí justamente entra a questão louca desse tal de machismo, dessa invenção, da qual o homem participa, que justamente o machismo que eu quero falar é o machismo masculino. Entra em cena e começa a trabalhar. E isso também é uma questão de educação. Eu não vou dizer que o homem ele é o culpado, ele digamos o que, o inimigo da mulher, não é bem isso. É porque na verdade o machismo ele foi implantado, essa invenção foi implantada há séculos dentro da cultura, há séculos, digo até milênios dentro da cultura, e isso machucou muito a mulher, tanto a mulher quanto o homem, machucou demais. E por conta disso, claro, houve um problema sério dentro da relação, como até hoje também existe. É algo tão sucinto que acontece dentro do homem que muitas vezes ele não percebe. Até porque o machismo, ele não nasceu com a igreja, ele não nasceu dentro do capitalismo, ele não nasceu com a propriedade privada do pré-feudalismo europeu, embora este tenha se aproveitado da ocasião para, obviamente, expor o lado masculino, coisa mais feia, é a minha raça. Então, ou seja, machucou bastante as pessoas. E aí o que eu quero falar para você, homem, como eu falei anteriormente, não é crítica. Hoje eu quero falar mais abertamente a respeito desse machismo. Não é crítica, é só para que você possa entender o quanto ele machuca a sua relação e às vezes você não percebe. Por exemplo, um detalhe bobo. Tem homem que diz que o homem não pode ir à cozinha para preparar a janta para sua própria família.
Às vezes isso é questão de cultura. O homem não pode usar uma camisa cor-de-rosa. Uma sandália cor-de-rosa ele não pode, porque é para mulher. Isso não existe. Isso chama-se machismo, chama-se uma educação que não é muito bacana. Não vou dizer que seus pais não souberam te educar. Obviamente que ele transmitiu para você o que ele aprendeu. Uma coisa natural, uma coisa normal. Mas aí quando você passa a crescer, a evoluir, a ter conhecimento, é preciso que se modifique esse tipo de coisa. É preciso que você olhe para você, que você tenha coragem de bagunçar algumas ideias, das quais você até hoje cultiva, para que isso não fique entranhado, arraigado no seu psicológico, para que você não venha prejudicar a sua família e quem sabe até você. Tem homem que bate no peito até hoje e diz: minha mulher não trabalha, mulher minha não trabalha, é para ficar em casa. Isso é um machismo cultivado há séculos e séculos. Isso precisa acabar. Pare um pouco, olhe, observe, faça um exame de consciência, porque isso não é uma coisa comum, embora você ache que sim, porque a sua educação foi dessa maneira. O mundo te ensina isso aí, mas na verdade isso não é uma coisa bacana. O machismo nunca foi bacana, embora tenha sido uma invenção, uma ideia implantada. E olhe que não é fácil para trabalhar com o machismo. Não é fácil. Tem homem que não consegue andar com a sua esposa nem de mão dada. Ela está à frente dele e ele aqui atrás. É uma forma de educação e às vezes ele não percebe. Ele diz que não pode se igualar, porque se caso se igualar, parece que uma parte do mundo cai. Parece que a masculinidade dele vai por terra. E não é bem assim. Tudo isso é uma cultura, tudo isso é um machismo que se impregnou dentro da sua pessoa e você não percebe. Então está na hora de mudar. Pare, pense um pouquinho. Embora você ignore aquilo que eu estou falando, mas se você perceber as suas atitudes dentro da sua casa, dentro da sua família, pare sozinho e faça uma análise. Veja, às vezes, o tipo de comportamento que você tem a respeito da sua família. E são gestos simples que você pode olhar no dia a dia. Aquilo que muitas vezes a sua esposa reclama. Do tipo, você vai ao banheiro tomar banho, mas a mulher tem que colocar lá a toalha, porque se não colocar o negócio está complicado. Parece que você não é digno de pegar a toalha e levar ao banheiro. São coisas bobas, mas que no fundo prejudica a sua pessoa, prejudica a sua relação. Então, na verdade, o machismo, ele tem que realmente ser quebrado. Você precisa dar uma olhadinha e ver em que ponto ele está prejudicando a sua relação. Por que eu falo isso? Porque muita gente desabafa comigo. Para ser mais específico, muita mulher desabafa comigo e fala cada detalhe. E às vezes eu sei que você faz por própria ignorância. Ignorância não no sentido de ser, no linguajar claro, um cavalo. É porque você não percebeu que isso vem te acompanhando. É uma cultura, é uma invenção que foi implantada e passou de geração em geração. Os seus pais já aprenderam com seus avós. E aquilo que eu falei, não vou dizer que eles não souberam te educar, é diferente. Então, na medida que você vai crescendo, na medida que você vai lendo, na medida que você vai ouvindo, vai aprendendo com as pessoas, então passe a colocar em prática o que é bom, o que agrada a você, mas também agrada a sua família. Isso é bacana. E aí você vai quebrando esse machismo que tanto prejudica a sua família e muitas vezes você sequer para perceber que é um machismo implantado há séculos atrás por conta de uma educação. E isso não é bacana. Faça esse exame de consciência, dê uma olhadinha e aí você vai ver que realmente eu tenho razão. Como eu falei anteriormente, não estou aqui chamando a tua atenção ou falando que você é a pessoa responsável porque de repente a sua relação está complicada. Não é bem assim não. Então, por isso que eu resolvi trabalhar esse vídeo em duas partes, porque o dia 8 de março é um dia muito marcante para a mulher. E aí, claro que o homem ele tem essa participação fundamental. Mas aí tem coisas que é preciso mudar. A mulher evoluiu e é preciso também que o homem evolua, é preciso também que o homem acompanhe o sonho da mulher, acompanhe o trabalho fora, acompanhe o dividir das tarefas em casa, acompanhe a educação da criança e
à escola com a criança, participar às vezes de uma reunião, se preciso for, para poder ver o que o corpo docente vai expor para os pais. Isso é bom, isso muitas vezes é quebrar o machismo que antes você não admitia. Então eu peço a você que faça o exame de consciência. Certamente quando você parar e começar a olhar certos detalhes, você vai ver que realmente não é uma coisa bacana e obviamente passa a ajudar a sua relação. Certamente a sua esposa vai lhe agradecer e amanhã você também vai ficar feliz com você mesmo, porque você conseguiu quebrar alguns tabus que estava prejudicando a sua relação. Tá certo assim? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre os direitos conquistados da mulher, que também é uma coisa muito bacana. Fica com Deus e até a próxima.